E falando em reforço, né? Falando em nome, tá tendo um problema lá no São Paulo, hein? Problemão, inclusive, amigo vascaíno. O São Paulo, ele notificou, tá, amigo torcedor, nessas últimas horas, o Arboleda. O Arboleda ele foi notificado e o São Paulo deu 24 horas de prazo para o Arboleda justificar um sumiço. É exatamente isso, literalmente isso, um sumiço, tá? O Arboleda, amigo torcedor Cruz Maltino, ele não se apresentou para o jogo contra a equipe do Cruzeiro. O São Paulo enfrentou o Cruzeiro no último sábado, ele não se apresentou para essa partida, não se apresentou no CT da Barra Funda, que é o CT do São Paulo ontem, e está sumido. Ou seja, é um jogador que estava escalado, tá? O São Paulo contava com a Arboleda para o jogo de sábado contra o Cruzeiro, estava relacionado, ele simplesmente não apareceu na apresentação, e na reapresentação no domingo ele também não foi, não deu justificativa, não falou nada, e simplesmente, amigo torcedor, do nada, nas últimas horas, o Arboleda apareceu lá no Equador, tá? O Arboleda voltou para casa, não deu nenhuma explicação para absolutamente ninguém, e essa é a situação. Inclusive, o diretor Rui Costa, de futebol de São Paulo, ele enviou um comunicado oficial ao Globo Esporte tratando toda essa situação como algo injustificável, né? Essa ausência do Arboleda. O Arboleda chegou a ser liberado em fevereiro desse ano para resolver alguns problemas particulares no Equador, mas nesse momento ele não falou absolutamente nada sobre nenhum tipo de problema, não pediu liberação, só foi embora, tá, amigo torcedor? Então, São Paulo, diante disso, ele enviou nessa segunda-feira uma notificação ao zagueiro cobrando seu retorno ao clube ou alguma justificativa dessas ausências, pelo menos até a tarde de amanhã. Caso o Arboleda não responda, não reapareça, São Paulo vai buscar aí seus direitos legais e a tendência é que, inclusive, tá, esse caso venha a ser discutido na FIFA. E olha a curiosidade que eu tenho a trazer aqui a vocês agora. O Arboleda, amigo torcedor vascaíno, ele foi um nome que foi sondado pelo Vasco na última janela de transferências. O zagueiro, inclusive equatoriano, quando o Vasco sentou à mesa do jogador para falar sobre a possibilidade de fechar negócio, o Arboleda se mostrou muito interessado em fechar com o Vasco da Gama. Mas a diretoria do São Paulo acabou não abrindo as conversas com a diretoria Cruz Maltina. E isso irritou muito o zagueiro. O Arboleda queria fechar com o Vasco, queria pelo menos ouvir, aliás, ele ouviu, gostou do que ouviu por parte do Vasco da Gama, mas a diretoria do São Paulo se mostrou irredutível quanto a uma saída do jogador e ele se irritou com toda essa situação. Além do Vasco, o São Paulo também demonstrou interesse no zagueiro de 34 anos de idade, destro, um jogador que era inclusive o homem de confiança do Fernando Diniz no São Paulo, muito por isso, né, que foi o nome procurado pelo Vasco da Gama, mas o São Paulo não abriu nenhum tipo de conversa e isso fez com que o Arboleda até se irritasse. Talvez hoje o que acontece aí é uma das consequências, né, pelo fato da diretoria do Tricolor Paulista não ter ouvido o Vasco da Gama e ter rejeitado um convite, aliás, nem convite, né, uma abertura de conversas para uma saída. Arboleda é um zagueiro muito técnico que veste a camisa do Equador, um bom jogador, tá, um atleta aí de muito destaque, já está no São Paulo há alguns bons anos, consegue jogar pelo lado direito, consegue jogar pelo lado esquerdo, mas não está aparecendo por lá, cara. E aí surge a possibilidade de fechar com o nosso Vasco. Seria um bom nome? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários, amigo. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.